Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 31, Combatendo a Sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo divinamente inspirado adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então, até aqui, eu entendi. Paulo orienta que a gente tem que se transformar, que a gente não tem que se conformar com o que está aí, né? Mas para a gente se transformar e transformar os demais que estão em nossa volta, nós não precisamos usar a violência, né? Tem gente que é ignorante, que quer impor, né, aquela verdade que ela acha que é dela e acabou, né? Eu muitas vezes sou assim. Dentro da sala de aula eu agia dessa forma. Eu dava brecha para o aluno falar a parte dele, né? Vinha com conhecimento da casa dele, com a vivência dele, e muitas vezes tinham comportamentos errados, né? Que saía fora dos princípios e valores. E aí eu corrigia. Mas a gente corrige como? Exemplificando, né? Eu falava para o aluno, olha, cantar funk, dançar funk, essas coisas aí, tá errado, menino. Sai dessa, isso daí só tá levando pro fundo do poço, olha a letra da música, presta atenção, né? Eu lembro que eu tive uma palestra com o pessoal da GCM daqui de Itaquá e tive com o pessoal da Polícia Militar, o Coral. E todos os dois, sem conhecer uma equipe da outra, falaram exatamente a mesma coisa para as crianças. E é o que acontece. Se começa um barulhinho, daqui a pouco você tá fazendo também. Então, o funk, como qualquer outro ritmo aí musical, a batida daquela música acaba atraindo as pessoas, né? Você pode estar dentro de um hospital, você está lá quietinho, lá na tranquilidade. Se começar a ouvir um barulhinho lá de samba, sei lá, qualquer tipo, forró, o que for, parte do seu corpo começa a mexer. Você está com dor, está dentro do hospital, mas se você ouvir uma música, quando vê a parte daquela música que toca a parte do teu corpo, você começa a mexer, né? Então, os meninos, quando foram fazer a palestra, eles explicaram que para cada ritmo, ele toca uma parte do nosso corpo, né? Eu não sei como que isso acontece, eu não fui a fundo, mas diz que o samba é a cintura, né? A gente ouve o samba, a gente quer mexer a cintura, os quadris. O funk é uma questão de querer mexer o corpo de uma forma sensual, né? Que acaba sendo até ridículo, muitas das vezes, de tão sensual que eles querem ser. A música lenta, ela é boa pro coração, ela acalma, né? Ela dá aquela paz, aquela tranquilidade pra gente. Então, aqui o que ele disse no segundo parágrafo aqui, é que dá para fazer as transformações, mas não precisa ser na ignorância, né? Não precisa ser na violência. Tem gente que quer mudar o outro batendo, né? São esses grupos rebeldes que tem por aí que eles não são tolerantes às diferenças, né? Eu posso até não concordar com algumas coisas que estão surgindo aí, principalmente em relação à sexualidade, né? Mas eu vou bater numa pessoa, ferir uma pessoa, porque eu não concordo com aquilo que ela está fazendo. O mais que eu vou fazer é continuar dando o meu exemplo, né? Que eu procuro seguir Jesus, eu procuro fazer o que é correto, que ela veja em mim e ela se transforme. Se isso não ocorrer, eu não posso ir lá e bater nela e falar, olha, eu quero que você seja tal coisa. Não dá. Isso ninguém falou para nós, né? Quando as religiões são muito intolerantes, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem religião que é super intolerante. A menina não pode namorar antes de casar, né? Não pode ter uma vida sexual antes de casar. Aí se acontece isso, eles expulsam a menina da igreja. Pô, mas que religião é essa que ao invés de levar para Jesus, tira, né? Quando a pessoa está num erro, aí é que você tem que trazer ela mesmo, para que ela possa ver através dos exemplos dos outros a mudança do comportamento dela própria, né? Então, o que está sendo colocado aqui para combater a sombra é bem o contrário do que a gente tem visto. A intolerância está geral, para todos os lados,
né? E a gente acaba se conformando de vendo essas coisas acontecer, porque se torna banal, né? Ah, bateram numa professora, está se tornando banal. Mataram um policial, está se tornando banal. E a gente não pode deixar banalizar a violência, não é assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E como é que a gente vai transformar? Através dos bons exemplos. Nós é que temos que puxar esses bons exemplos, porque nós estamos aqui estudando, é para isso, né? Não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. Então, a gente não tem que ficar discutindo quem está certo e quem está errado, né? Jesus não fazia isso. Jesus não chamava um monte de gente e falava, vamos lá e vamos quebrar tudo, vamos botar tudo para baixo. Não. Ele dava o exemplo dele e seguia, né? A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Então não é querer transformar o outro. Primeiro nós. Com quem a gente convive, a gente vai demonstrar, a gente vai exemplificar, a gente vai ser uma referência para essas pessoas. Mas a boa nova primeiro é para nós, é para nossa transformação moral, espiritual. Não nos cabe pretexto de seguir o mestre sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Ou seja, fora da caridade não há salvação mesmo, né? Quando a pessoa está errando demais perto da gente, a gente não, com o exemplo, não está sendo suficiente, a gente fica naquela ânsia de querer ajudar, e muitas vezes nessa ânsia de querer ajudar é onde a gente atropela, porque a gente passa por cima do conhecimento do outro, né? As pessoas não estão no mesmo nível de conhecimento, cada qual está num degrau. Então não adianta quem está um degrauzinho acima em questão de ética, de bons costumes, de valores e princípios morais, querer que o que está lá embaixo caminhe, veja a mesma coisa que esse que está lá em cima está vendo. Não vai acontecer assim. E também não adianta puxar. A Patrícia aqui já entendeu isso. Demorou, mas eu entendi. Não adianta puxar quem está lá embaixo para cima, né? Porque quem está lá embaixo, nesse sentido moral, ético e dos valores, eles precisam aprender isso degrau a degrau. Não adianta você jogar tudo de uma vez. A pessoa até se vislumbra, até ela deseja aquilo, ela quer aquilo, mas ela não tem força para fazer. Porque a gente fala assim, mas é fácil, né? Eu cansei de pensar assim, é tão fácil. É só olhar e repetir, é só seguir, né? Daí eu chegava e dava algumas ordens, né? Falava, para com isso, que aí você vai ver que a tua vida fica melhor. Não adianta, se a pessoa não quiser, não adianta. Porque a pessoa vai continuar fazendo, mas pior, escondido. Ela vai esconder de você. Porque se ela falar para você, vai dar briga, porque você não quer que ela faça. Você tá crente de que ela tá mudando. Se ela der uma escorregada, você vai cair matando em cima dela. Então ela vai fazer escondido. Então isso aconteceu comigo e eu entendi agora, bem depois. Agora já é tarde, já não tem mais a pessoa aqui. E não adiantava manter uma pessoa comigo desse jeito, porque não ia dar certo também. Mesmo que eu aceitasse o degrau que a pessoa estava, não ia dar certo comigo. O erro foi juntar a água e o vinho. Não dá certo, né? Os opostos se atraem, mas eles também se repelem. Então, quando as pessoas estão em degraus diferentes, não adianta você querer arrastar ela para cima ou para baixo, não. Ela vai para onde ela se sentir melhor. É ela que tem que decidir. As escolhas são dela. Então, a gente só tende mesmo a passar a palavra, a tentar nós, né, melhorarmos a cada dia, fazer o que a gente pode em relação às lições que a gente vai aprendendo. Ontem à noite eu fui fazer o livro dos Espíritos e estava lá, princípio vital, perispírito, matéria, fluido vital. Falei, Jesus, eu ainda sou tão pequena.
mas muito, muito, muito pequena. Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Eu não consigo entender. Aí veio um amigo meu, passou para mim alguns pedacinhos, trechos de conceito. Falei, piorou. Não estou entendendo. Então, não era uma coisa que eu quero aprender. Eu quero entender a diferença de fluido, de perispírito para princípio vital, porque o que eu estava entendendo ali é o que eu ainda posso ver, é o que eu posso imaginar. Mas tem coisas lá que eu não consigo nem imaginar. Tô completamente fora ainda do meu grau de entendimento. Então, ontem eu pensei sobre isso. Eu falei, poxa, a pessoa que estava comigo, talvez ela queria, como eu quero aprender o que está lá no Livro dos Espíritos, mas está faltando ainda lá dentro a compreensão de tudo aquilo. Então não vai entender mesmo. Eu passei pelo capítulo e falei, depois eu volto. Eu não vou entender. Me deram um apoio, tudo, mas eu não consegui compreender. E eu quero aprender. Então, eu antes achava que era malícia das pessoas de não querer aprender. Mas não é. A pessoa não aprende porque ela não tem aquele entendimento. Tá faltando alguma coisa lá dentro que abra a caixa, sabe? E fala assim, é isso, e você fala, pô, era só isso que eu tinha que entender? Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, isso acontece muito. Tem muita coisa que acontece com a gente que está se repetindo. Doença, dor, sofrimento, porque a gente ainda não entendeu. Nós passamos pelo aperto, daqui a pouco a gente passa de novo, porque a gente não entendeu. Porque a gente não conseguiu entender. Então, esses degraus, eles têm que ser respeitados, né? Dá uma ânsia danada, tirar a pessoa de lá, vem, você tá errado, vem comigo. Não adianta, ela não tem aquele entendimento, ela vai, só que ela vai ser infeliz, porque para ela aquilo que ela tá vivendo ainda é bom. Então, a gente vai brigar, vai usar de violência? Não, não vai adiantar. Conversar não vai adiantar. Exemplificar, ela vai olhando, até que ela fala, nossa, é assim que faz? Pô, eu vou fazer também. E se ela se sentir bem fazendo, ela fica. Se ela olhar para você, repetir o que você faz e ela não se sentir bem, ela não fica. Não adianta, a escolha é dela. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Então, ele aqui falou de novo na questão do exemplo, né? A gente tem que se renovar para o melhor, buscar essa renovação, não é porque eu estou aqui embaixo, né? Síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, eu tenho que buscar o meu melhor. Quem está junto, a gente vai tentar trazer para o melhor também. Mas sempre respeitando que o grau de evolução daquela criatura é daquele jeito ali. Vai ter que esperar ele despertar, não é? Elevar o padrão vibratório. Então, não desanimar diante dos percalços, não desanimar diante dos obstáculos. Vamos eleva o pensamento, né? Eu cheguei hoje da hidroginástica, eu acho que o remédio que o médico trocou ontem para mim fez um efeito e me deu sono. Eu não sou de dormir durante o dia. Eu cheguei da hidroginástica e caí no sofá. Olha a hora que eu tô fazendo a leitura, porque eu tava dormindo. Dormi 3 horas. E naquele momento que que eu fui dormir, eu tava com o padrão vibratório baixo. Eu senti que caiu. Eu tava meio triste. Aí eu fui lá, refiz o meu sono, né? Dormi um pouquinho, descansei, levantei. Falei, agora dá. Agora dá para fazer a leitura. Não tô aquele ânimo todo, mas eu tô buscando elevar. Porque se a gente percebe que o padrão vibratório tá baixo e a gente deixa, ele vai ficando cada vez mais baixo. Daqui a pouco você tá chorando do nada. Você tá triste sem saber por quê. Então é o vigiar, né? A gente tem que estar sempre ligado nisso, no vigiar. Tem alguma coisa de estranho. Pode ser o remédio que fez isso comigo, como pode ser que não. Então eu tenho que fazer por onde meu padrão vibratório crescer, subir. Não posso deixar ele cair. E as pessoas não percebem. Quando começam a ter isso, falam, tô cansada. Mas cansaço, tudo bem. Se você trabalhou pra caramba e tá cansado, beleza. Mas se você não fez nada que te cansasse, se você tá se sentindo assim, esgotado,
O teu padrão vibratório está caindo. Então você não pode deixar. Porque para a gente estar ligado ao plano espiritual maior, a gente tem que estar com um padrão vibratório alto. Senão eles também não conseguem se aproximar, né? Não te resignes aos hábitos da treva. Ou seja, não se conforma com as coisas erradas que estão por aí. Mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então, além de você buscar um padrão vibratório bom para você, além de você estar ligado com o plano espiritual, além de você saber que você precisa se transformar, ainda tem mais uma tarefa, que é de transformar o outro que está do teu lado através da tua luz, através do teu exemplo. Então hoje vamos parar e pensar qual é o tipo de exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, qual é o tipo de exemplo que a gente está dando para os nossos pais, porque pensa que o pai chegou primeiro, ele sabe tudo? Não, o filho também pode ensinar o pai, porque afinal de contas nós somos espíritos milenares, nós já reencarnamos 200 mil vezes aí. Então, quem garante que a mãe e o pai tenha mais conhecimento do que um filho? A gente não sabe disso. Então, nós somos exemplos para as pessoas. Então, vamos parar e pensar hoje na liçãozinha, né? Qual é o tipo de exemplo que eu estou dando? Qual é o tipo de luz que eu estou levando? Eu sou aquela pessoa que leva alegria? Eu sou aquela pessoa que leva a paz? Eu sou aquela pessoa que leva o discernimento? As pessoas, quando vão tomar uma atitude, elas me procuram e falam, olha, eu tenho alternativa A, B ou C, o que você acha? Você é aquela pessoa conselheira? Você é aquela pessoa braço forte, que quando alguém está chorando, está triste, eles vão lá e procuram o teu colo para se abrigar? Que tipo de exemplo é você? O que você está fazendo para combater a sombra? Porque sombra tem em tudo que é lugar, em todo momento. Eu estava conversando com um amigo essa semana e eu falei para ele, quando me contaram que no shopping era um dos piores lugares para se passear em termos de tentações, eu não acreditava naquilo. Eu falava, nossa, mas eu criei meu filho dentro do shopping. Eu levava ele todo final de semana, era cinema, era comer em McDonald's, era levar ele para a praça de eventos, para fazer aquelas brincadeiras no pátio. Eu cresci, meu filho cresceu comigo dentro do shopping. Hoje eu não gosto de shopping, eu não vou em shopping. Mas ele vivia dentro de shopping. Quer dizer que eu eduquei meu filho errado? Aí falaram, não educou seu filho errado, porque a sua intenção era de dar o lazer para o teu filho. Mas muitas pessoas vão com a intenção do lazer e, na verdade, come demais. É o problema da gula, né? Porque aquela praça cheia de coisa para comer, o cara às vezes passa em todos os restaurantes e come uma coisa, um pouquinho de cada, né? Lá dentro tem a questão da sexualidade aflorada, porque o pessoal que vai para flertar, muita molecada, né? Principalmente a molecada, mas tem adulto também, né? Que vai para ficar paquerando, marcando encontro, essas coisas dentro de shopping, né? Tem o cinema, que também é um outro lugar que é fechado, que dependendo do filme que você está assistindo, se é de matar, né? Eu gosto de filme de heróis, eu gosto de filme de guerra. Então você está lá, você está assistindo aquilo naquela telona, como que fica teu psicológico? Você entra no filme, você fica pilhado que nem o cara que está lá dentro do filme. Se o filme é de guerra, você vai estar com toda aquela sensação da guerra em você. E se tiver uns amiguinhos espirituais ali, né, não muito esclarecido, gostar da ideia, ele fica com você, porque a tua vibração na hora ali é de matar ou morrer, né? Então, dependendo do que você faz no shopping, a intenção que você está dentro dele, você acaba pegando as influências que são muitas lá dentro daquele shopping. Foi Os Senhores da Escuridão que eu estava lendo e que ele falava da questão do shopping. Se vocês pegarem esse livro, eu não terminei de ler, ele é muito pesado, eu parei. Mas se vocês pegarem Senhores da Escuridão, vocês vão ver que ele vai falar algumas coisas sobre shopping, né? Que embaixo do shopping, lá do livro que eu estava lendo, né? Da história, tinha um shopping e embaixo do shopping era feito toda uma estrutura das trevas para poder atrair as pessoas que estavam ali caminhando dentro do shopping. Então, assim, fica parecendo, né, que, nossa, então não posso ir em lugar nenhum, não posso escutar nada, não posso fazer nada. Lógico que vocês pode fazer tudo e muito mais. Tudo a gente pode fazer. Só que tem coisas que não convém.
Aí é nessa parte do não convém que a gente tem que ver, passar pela peneira. Peraí, eu tô indo com qual intenção? A minha intenção é de passear? Então eu vou passear. A minha intenção, já estou com a minha família, é só se divertir? Então eu vou me divertir. Mas lembrando que chega lá, você fica tentado a fazer uma série de coisas. Então basta você chegar lá naquele local e não ficar tentado. Eu vou para fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, acabou. É aquilo ali, né? O teu pensamento voltado para a tua família. Quantas vezes eu não vejo... Uma vez eu fui comprar, essa é a última que eu vou falar também. Eu fui comprar um relógio, numa relojoaria dentro do shopping. Tinha um casal, a loja ela fazia uma forma de U lá dentro, né? Balcão assim em forma de U. A entrada e aquele balcão em forma de U. E ele é todo espelhado, né? Eu tava num balcão do lado esquerdo com o meu filho comprando um relógio. Entrou um casal e ficou do outro lado, onde tem o espelho também, comprando aliança. Enquanto eles estavam escolhendo a aliança, o bendito do noivo ali não parava de ficar me olhando. Então, a Patrícia é linda, maravilhosa? Não, não sou nada disso. Mas para vocês verem como que é a tentação. O cara tá comprando aliança para casar e tá olhando para outra mulher. Tá certo isso? Claro que não. Da onde que vem essas ideias? Pode ser própria dele, com certeza, mas pode ser induzido. Pode ser também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque em todo lugar tem tentação para tudo que é tipo de coisa. Mesmo quando você não cria, elas aparecem. Então você tem que ficar esperto. Orai e vigiai. Para combater a sombra, eu não vi nada melhor até hoje. Orar, vigiar e fazer o bem, que é a caridade. Fora dela, a gente não tem salvação. Tá certo?